Olá! Hoje eu estou aqui para conversar sobre infidelidade conjugal, que é um tema muito presente na nossa vida, no dia a dia, e principalmente para quem trabalha com casais. Nós nos deparamos com essa situação na nossa rotina clínica. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, em primeiro lugar, pensar que é um tema tão presente, porque estatisticamente sabemos que casamentos, relacionamentos acima de 7 anos, a probabilidade de acontecer uma infidelidade é em torno de 50%. Então vamos pensar, considerando que é muito alta essa estimativa de que isso aconteça. Então nós temos que pensar que cada relacionamento cria suas regras. Algumas pessoas criam regras que essa questão de ter relacionamentos fora da relação, fora do casamento, é possível, desde que cumpram algumas regras combinadas, alguns acordos. Então isso pode acontecer, isso não é considerado uma infidelidade, porque a infidelidade parte de uma deslealdade, onde as regras não valem para ambos ou quando se quebra alguma dessas regras. Nesse caso, que é considerado então uma traição, como no senso comum a gente costuma chamar esse tipo de situação. Tem dois pontos importantes que eu quero destacar quando a gente pensa nesse tema. Um é a questão da intimidade, o quanto o casal tem essa capacidade, essa habilidade para ter uma troca mais íntima do que está sentindo, de como está vivendo a sua experiência, não só na relação, mas em outras áreas da sua vida. E isso pode ser um dos pontos de fragilidade, de vulnerabilidade na relação, quando não existe essa intimidade necessária, suficiente, adequada. O que pode, então, ser um dos fatores para que aconteça uma infidelidade. E o outro ponto é a questão de poder. Ser infiel ou ser traído pode dar muito poder. Então, uma pessoa que descobriu uma infidelidade do seu cônjuge pode ter isso como uma arma na mão para ter poder em algumas coisas, né? Ter o outro na mão, a gente pode ver que isso pode acontecer. Então, na verdade, a infidelidade pode acontecer com inúmeros fatores. Tem uma série de mitos, de crenças populares sobre por que acontece, quando acontece, como acontece. E não, a gente vai ver que isso não é generalizável. Cada situação é uma situação e existem muitos fatores que podem influenciar na situação de infidelidade, né? E existem 4 dimensões que a gente costuma observar. A primeira delas é uma dimensão temporal. Qual é o momento de vida que esse casal está vivendo, né? Então, tem alguns momentos que podem ser um pouquinho mais propícios a acontecer uma infidelidade. Vou dar um exemplo, quando os filhos já estão mais entrando na idade adulta ali, jovens adultos, começando a namorar, começando a mexer um pouco mais com as questões do casal, da sua sexualidade, da sua virilidade, né, da vitalidade da relação. Então eles começam a contar ou mostrar, né, as suas aventuras nas relações. Então pode ser um momento em que o casal já tem alguns desgastes na relação, não tem uma intimidade suficiente para lidar com essas dificuldades e pode ser então um momento mais propício. A outra dimensão também que nós temos que levar em conta é a chamada dimensão estrutural, porque cada relacionamento vai se construindo dentro de um processo que essas regras vão se criando e tudo mais, e existem alguns fatores também nessa estrutura que podem fazer com que o próprio casal crie uma espécie de desconexão na relação, né? E fatores intrínsecos da própria relação vão permitindo com que, de alguma forma, eles tenham que buscar satisfação, gratificação em outras relações, né? Quando não tem diálogo, a comunicação tem alguns bloqueios, enfim, são aspectos bem específicos daquela dia a dia, daquele relacionamento. Uma outra dimensão também muito importante da gente levar em consideração é a dimensão individual. São aspectos individuais, fatores de personalidade,
formas de lidar com os problemas. Muitas vezes a infidelidade pode ser uma maneira de tentar lidar com algum conflito encoberto, assim como algumas pessoas usam, por exemplo, álcool, drogas ou outras adições. Muitas vezes buscar um relacionamento fora do casamento, de uma união estável, é uma maneira também de tentar fugir de algumas coisas que estejam mais difíceis. Então a gente vê que essa dimensão individual tem uma série de fatores também, podem ter também motivações internas, como por exemplo uma vingança, alguma insatisfação que não está sendo explicitada, como por exemplo uma relação abusiva. Uma pessoa pode estar se sentindo mal nessa relação, não consegue manifestar isso de uma forma adequada e pode usar então um relacionamento extraconjugal como uma maneira de se vingar ou de magoar a outra pessoa, mesmo que a pessoa nem saiba disso. Que aliás é um dos mitos de que a pessoa sempre sabe de alguma maneira, mas ela não quer enxergar. Isso é um mito, nem sempre as regras valem da mesma maneira para todas as pessoas. E a quarta dimensão também que nós observamos é a chamada sociocultural. Porque nós sabemos também que os fatores sociais, o ambiente onde a gente vive, também tem uma influência muito grande nos nossos comportamentos. E a gente sabe que tem alguns reforçadores. Haja vista que existem sites específicos de infidelidade, que as pessoas se cadastram e buscam relacionamentos extraconjugais com outras pessoas que estão buscando a mesma coisa. Então a gente sabe que tem algumas questões sociais que, principalmente com os homens, que dão um certo status para quem tem casos e principalmente para contar. Às vezes a pessoa conta até mais do que acontece porque tem esses reforçadores socioculturais. E isso também, dependendo da época, pode ser mais ainda visto como algo muito interessante, muito aceito socialmente. Então, é importante também a gente levar em conta como isso está sendo utilizado no relacionamento como uma justificativa até para as atitudes que são decisões individuais, mas que o contexto social também pode reforçar muitas vezes. E um aspecto também que eu destaco bastante é que, junto com a questão da infidelidade, geralmente vem acompanhado alguns elementos que são que danificam muito a relação, que são muito prejudiciais, que acaba envolvendo mentiras, acaba criando algumas questões de confiança que abalam o relacionamento, e isso também acaba bloqueando áreas importantes da comunicação, porque esses segredos, essas mentiras vão criando obstáculos, as pessoas vão ficando mais acuadas na relação, e isso também vai minando áreas muito importantes do relacionamento do casal. Então, finalizando, espero ter contribuído um pouco para refletir sobre esse tema, que, como eu falei no início, é muito presente, que existem muitos mitos no nosso dia a dia e que a gente tem que ir um pouquinho além só do que se pensa no senso comum. Obrigada!